Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Eu estou agora, nesse exato momento, hoje é sexta-feira, estou à noite, como prometi para os irmãos, iria enviar hoje para os irmãos todos os slides e a aula preparatória. E para nós é uma alegria muito grande mesmo. Nós agora estamos indo para a nossa lição número 5. E a lição número 5 da nossa revista trabalha com o tema Brilha a Luz na Inglaterra. Tá bom? Então vamos lá. Chegou o momento da gloriosa luz de Deus alcançar os ingleses. E aqui está, obviamente, um mapa da Europa e destacado está o mapa do Reino Unido, né? E dentro do Reino Unido nós temos a querida Inglaterra. Veja, ela é uma ilha em relação a todo o continente europeu, né? Aprove a Deus, irmãos, aí você recorda, né? Usar nosso amado irmão Lutero e começar toda a reforma ali na querida Alemanha. Lutero também alcança a Escandinávia e ao mesmo tempo que Deus usa Lutero, Deus usa também Zwingli na parte alemã da Suíça. Usa também Calvino para atingir a parte francesa da Suíça e atingir a própria França. E esses dois homens foram fundamentais para que se sedimentasse toda a grande reforma protestante no início, alcançando a Boêmia, alcançando a Bulgária, a Polônia e, obviamente, alcançaram também a própria Escócia, né? Bem no finalzinho ali da Inglaterra, por intermédio de John Knox, né? O Senhor também levantou Menon Simons para trabalhar com os anabatistas ali nos Países Baixos, na Holanda, e o Senhor levantou também o nosso querido e amado irmão Jacó Armínio, que trouxe o mundo reformado inteiro para uma nova dimensão, uma nova e enorme dimensão com profundidade. Agora, nós não podemos fechar os olhos para o que Deus pretendia fazer exatamente aqui nessa região. Viu o pretinho que foi assinalado na Inglaterra? Vou mostrar de novo, ok? Então nós não podemos fechar os olhos para o que Deus queria fazer aqui. E a reforma inglesa, ela é muito própria, muito diferente, muito assim estranha, né, sui generis. Ela é muito interessante. Porque aqui, obviamente, a reforma não foi produto só de um homem chamado Rei Eduardo. Mas a reforma, obviamente, tinha começado já com o nosso grande irmão em Cristo, John Wycliffe, no ano de 1300 e pouquinho, mas ele encontra todo o seu grande desfecho e realmente seu grande incentivo neste homem aqui, o rei, desculpe, o rei Henrique VIII, né? Eu falei Eduardo, me perdoe, o rei Henrique VIII. Então, a reforma na Inglaterra está intimamente ligada a um rei que não era, nunca foi protestante e que resolveu separar a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma.
Mas esse homem, ele não tinha a dimensão do que ele estava fazendo. E em razão desse homem, nós vamos ter depois na Inglaterra os queridos irmãos puritanos, a quem nós devemos muito do Evangelho. Então veja, Henrique VIII foi o homem levantado por Deus para, de alguma forma, separar a Inglaterra de Roma e das influências que existiam e que vinham de Roma, para que no momento posterior a Inglaterra produzisse verdadeiros homens de Deus. Então, como que a luz brilhou na Inglaterra? Vamos juntos. É uma história muito interessante. Uma pequena curiosidade, para quem não conhece, a Inglaterra é esse país azulzinho aqui no primeiro quadro. A Grã-Bretanha não é a Inglaterra. A Grã-Bretanha é a Inglaterra junto com a Escócia e junto com o país de Gales. É esse segundo quadro aqui, ó. Tá vendo? E que inclusive tem por bandeira a junção da bandeira da Inglaterra com a bandeira da Escócia, né? E aí cria a bandeira da Grã-Bretanha. Agora, completamente diferente, você tem um terceiro mundo político, produto da união da Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte, que é justamente o Reino Unido, que é esta parte aqui, tá vendo aí no terceiro, e que inclusive tem a sua bandeira, a junção exatamente da bandeira da Grã-Bretanha com a bandeira da Irlanda do Norte, que gera a bandeira do Reino Unido. Eu falo isso porque, por uma razão extremamente simples, a reforma se deu na Inglaterra. Mas não se preocupe que a Escócia, nesse mesmo momento, está sendo atingida por John Knox, por George Whitefield e por Patrick Hamilton, né? E depois nós veremos como foi que a Irlanda e o país de Gales também foram atingidos. Mas bem, vamos para a reforma na Inglaterra. Como é que Deus usa este rei terrível chamado Henrique VIII para fazer sua palavra viver naquele país? Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando Henrique VIII assumiu o trono, a Inglaterra vinha de dois momentos terríveis de sua história. Em primeiro lugar, a Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos, na verdade, durou 115, 116 anos, mas ela foi de 1387 a 1453. E qual foi a grande questão da Guerra dos 100 Anos? Foi exatamente isso aqui que está aqui no mapa ao lado. Inglaterra e França estavam brigando pelo território francês. Por quê? Porque a Inglaterra, de verde, olha, veja que interessante, ela começou a querer dominar o território francês e com muita calma estava dominando o território francês, tornando os franceses em submissos na Idade Média, até que se levanta na querida França uma grande camponesa chamada Joana d'Arc e lidera de forma extraordinária os grandes exércitos do rei francês e recupera o território francês para a França
expulsando os ingleses de forma definitiva e trazendo finalmente à França a sua tão sonhada absoluta independência. E estas guerras, que foram uma sequência de batalhas, elas duraram esses 116 anos aproximadamente, e é preciso que você, na aula, explique rapidamente, como eu estou explicando, a Guerra dos 100 Anos, porque quando Henrique assumiu a Inglaterra, ele assumiu um país essencialmente muito devastado por esta guerra. Sim, a França saiu devastada, sim, mas a Inglaterra não menos. Não menos, né? Então, com problemas econômicos, sociais muito graves. Segundo grande problema que Henrique pegou pela frente foi essa fantástica Guerra das Duas Rosas. Muito legal isso aqui. Por que foi chamada de Guerra das Duas Rosas? Veja bem, 115 anos, 116 anos de guerras com a França. Quando a Inglaterra termina a parte da guerra com a França, faz o pacto lá de paz, você tem no território inglês agora as grandes lideranças brigando para saber quem vai ser o líder máximo, quem vai ser o rei. E aí você tem duas grandes dinastias lá dentro, que são os Lancasters e os Yorks. E cada um tinha um seu símbolo de família. Um era representada pela rosa vermelha e a família York era representada pela rosa branca. E a briga entre eles era o seguinte, era para saber quem ia ser o próximo rei na Inglaterra. E brigaram durante 30 anos, de 1455 a 1485. Então, quando o rei assume, a Inglaterra vem de 100 anos de guerra e vem ainda da guerra doméstica dentro de sua casa de 30 anos. E como é que se resolveu isso? Bem, Henrique Tudor, que era da descendência dos Lancasters, casou com Elizabeth de York. Pronto, um Lancaster casa com uma York e assume o trono da Inglaterra, fundando a dinastia Tudor. Inclusive, é muito interessante a rosa que representa Henrique Tudor, né? Foi a união da rosa vermelha com a rosa branca e deu a rosa Tudor, né? Essa união, e assume o trono esse senhor que aqui está, chamado Henrique VII. Henrique VII é pai do homem que Deus vai usar para mudar o destino espiritual da Inglaterra, e é fundamental que você entenda que até Henrique VII não se admitia o protestantismo em solo inglês. Não se admitia. Foi perseguido o nosso querido John Wycliffe, depois foi perseguido William Tyndale, mas desde o ano de 1300 você tem na Inglaterra a palavra de Deus sendo ali semeada pelos Lollards. E Henrique VII, quando morre, porque o reinado dele vai de 1485, exatamente no momento em que termina a Guerra das Duas Rosas, e vai até 1509. Então, 1509, obviamente, toma o poder aquele que vai ser
o grande condutor do início da reforma protestante na Inglaterra, que é justamente o nosso querido Henrique VIII, né? Ele é filho aqui, ó, de novo, para você não se perder, ele é filho de Henrique VII, que governa até 1509. Em 1509 toma e assume o trono Henrique VIII. Henrique VIII ele encontra os seguintes problemas na Inglaterra. Primeiro, um país com grandes problemas financeiros. E é fácil entender isso. Depois de uma guerra de 100 anos, terrível contra a França, que não deu em nada para a Inglaterra, depois de uma série de lutas internas entre nobres para alcançar o poder. E nessas lutas se destacou a guerra, que durou 30 anos das Duas Rosas, e ainda com uma população muito pobre, um reino pobre. E, ao contrário, uma igreja muito rica e muito cheia de terras, Henrique ainda tinha um problema pessoal para cuidar. Era o desejo de ter um herdeiro e suas esposas não conseguiam lhe dar um herdeiro do sexo masculino. Só nascia mulher. Então veja que esse homem, ele assume a Inglaterra num momento muito difícil, muito pesado. Eu preciso que você fale isso em sala de aula. Muito difícil, muito pesado. Um país com grandes problemas financeiros. Um país com lutas internas pelo poder. Então, Henrique, para ter governabilidade, ele precisava de dinheiro. Não tinha dinheiro. Ele precisava do apoio dos nobres. O apoio dos nobres, simplesmente, amigo, é um apoio absolutamente rasteiro e malandro. Não é à toa que Jesus chamou Herodes de raposa, porque todo nobre é um político por natureza e ele nunca quer perder, ele só quer ganhar. Então Henrique ainda tinha que ter o apoio dos nobres, ou seja, gente que a qualquer momento podia passar a perna nele e arrebentá-lo. Aí ele olha para a igreja riquíssima, 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 que de alguma forma realmente o ajuda a governar, mas que ele dependia da igreja, entenda isso. Não há um rei nesta época de Henrique que assumisse o trono que não dependesse de quê? Que não dependesse do sim da igreja. Tinha que beijar o anel do Papa, porque se o Papa viesse com a tal da excomunhão ou com o interdito, você estava acabado, né? Teu reino estava acabado. E o pior, o indivíduo que, como todo rei, precisava de um herdeiro, um homem nascendo, não gerava filhos. O que vai resultar tudo isso? Bem, vai resultar numa ideia maravilhosa. Por que não se apoderar dos bens da igreja, distribuir entre os ricos e fundar uma nova igreja? Olha que pensamento maravilhoso. Olha que pensamento maravilhoso. Vamos lá. A igreja tem riqueza à vontade. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fundar uma nova igreja, me separar da igreja, eu, Henrique, assim eu pego todos os bens da igreja e distribuo com os nobres. Distribuindo com os nobres, eu tenho os nobres calminhos para eu poder administrar. Grande parte do dinheiro, eu, Henrique, fico para mim e consigo começar a governar. E olha que coisa maravilhosa. Eu posso me tornar, então, o grande líder desta nova igreja que vou fundar. E como um líder, eu não dependo mais do Papa para nada.
sendo o líder dessa nova igreja, eu posso dizer a mim mesmo que eu posso me divorciar destas esposas que não me concedem filhos e casar-me até encontrar uma mulher que me dê um filho homem. Mas não era a faca e o queijo? Não estava tudo maravilhoso? Adivinha o que esse homem fez? Esse homem fez exatamente isso. E aí nasce a igreja anglicana. A igreja anglicana. Veja comigo. A primeira esposa de Henrique foi Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era, óbvio, filha dos reis da Espanha, né? De Filipe alguma coisa aí, a sua mãe, né? Isabel de Aragão. Aqui está essa senhora. E Catarina de Aragão foi o primeiro problema de Henrique, porque ele gerou com essa mulher essa coisinha feia aqui do lado. Crê em Deus Padre. De nome o quê? Maria I. Maria I. E aí Henrique ficou assim, meu Deus do céu, mas como é que eu faço para me livrar dessa mulher? Da Catarina de Aragão e pegar uma outra para ver se eu consigo gerar filhos. Olha que ideia maravilhosa veio a ele, né? Essa princesa espanhola já tinha, antes de conhecê-lo, tinha casado com o irmão mais velho dele, que morreu, né? E aí, por um arranjo do pai dele, o Henrique VII, que uniu aquelas duas flores, né? E ele casou com Catarina de Aragão. Agora, toda aquela ideia de aproveitar-se dos bens da igreja, pegar os recursos da igreja, se tornar o grande líder de uma nova igreja, tudo isso foi aflorando e no ano de 1533, ele simplesmente, o Henrique, decidiu acabar com o relacionamento e influência que ele tinha com a Igreja Católica. E, obviamente, ficar com todas as terras, os tesouros, e dar margem ao que ele mais queria, que era o divórcio com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão, que não era concedido nem a pau pelo Papa. Nessa época estava no governo o Papa Gregório VII. Tá? E aí o que acontece? Bem, ele consegue se separar de Catarina de Aragão e ele vai se casar pela segunda vez para ver se tem um filho. Já que ele conseguiu resolver todos os demais problemas, agora vamos, que fantástico esse homem, né? Vamos resolver a questão do filho. Aí ele se separa de Catarina de Aragão, mesmo tendo essa filha Maria, e simplesmente ele se casa com Ana Bolena. Ana Bolena é essa mulher aqui, né? Muito bonita. E com Ana Bolena ele tem o segundo problema da vida dele. Ele tem mais uma filha, de nome Elizabeth I, né? E aí o que acontece? Meu Deus do céu, Ana Bolena não me dá um herdeiro, não me dá um homem. E aí o que ele fez? Ele simplesmente pegou, acusou Ana Bolena falsamente de adultério, só para matar Ana Bolena, casar de novo e tentar ter um filho. Não é preciso dizer que o julgamento foi uma fraude e que a pobre coitada foi decapitada em 1536, e aí Henrique estava livre para seu terceiro momento amoroso. Agora ele se casa com Jane Seymour e essa senhora dá para ele finalmente o filho que ele precisava. Ele tem agora um filho homem que será o herdeiro do trono, Eduardo VI. É interessante o comentário sobre essa senhora, essa Jane Seymour,
porque Henrique, Henrique tadinho, amava tanto a segunda esposa que 6 dias depois que matou a esposa, já casou com a Anna Seymour. E parece que ela foi a esposa preferida dele, até porque deu para ele um filho homem. Só que, após Eduardo VI nascer, essa mulher morreu, tá? Então ela morreu imediatamente após o parto, mas pelo menos deixou para Henrique o tão esperado filho que iria para o trono. Com a morte de Jane Seymour, nós temos Henrique casando pela 4ª vez com Ana de Cleves. Ana de Cleves é essa senhora que aqui está e acabou de aparecer, e ela era uma princesa alemã que Henrique casou com finalidades políticas. Gente, esse homem aqui, eu não sei se ele é pior ou melhor, mas ele está pau a pau com Constantino. Esse indivíduo é um mala sem alça. E aí ele casa com essa mulher por questões políticas, né? Por questões políticas. E depois que alcançou as finalidades políticas, aí ele consegue chamar o parlamento inglês, que ele domina, e 6 meses depois ele anula o casamento por intermédio do parlamento inglês. E terrível, né? Terrível. Essa pobre mulher passa o resto da vida na corte do rei e era chamada de irmã amada do rei. Meu Deus do céu. Aí o rei parte para a 5ª esposa. A 5ª esposa é Catarina Howard. E Catarina Howard, ela se casa com Henrique, fica casada 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses, e essa mulher aqui é morta por Henrique. Por quê? Porque ela parece ter admitido a Henrique que teve casos amorosos antes de casar com Henrique, né? E durante o casamento ela teve amantes. Henrique ficou sabendo que ia ser traído e mandou cortar a cabeça dessa senhora, né? Ela literalmente perdeu a cabeça por Henrique, né? E aí o que acontece? Henrique vai casar pela 5ª vez e a quinta não, é 6ª vez, me perdoe, eu esqueci de mudar aqui. E o nome da mulher se chama Catarina Parr. E essa Catarina Parr foi a última esposa dele, e uma mulher que viveu do lado do Henrique, não trazia problema, não trouxe filho para ele, mas pelo menos tentou reconciliar as 2 filhas com o pai, a Mary I e a Elizabeth I, pelo menos tentou reconquistar e colocá-la junto com o pai para terem vida junto, porque Henrique era alguém tão amoroso com o filho que chamava as 2 de bastardas. Olha que homem carinhoso, né? Então veja, eu preciso então voltar aqui. Você se lembra que Henrique estava lutando por governabilidade. Você se lembra que Henrique estava com um país com grandes problemas financeiros por causa das guerras, a dos 100 anos e a das rosas. Você se lembra que havia lutas internas muito fortes pelo poder entre os nobres. E a igreja riquíssima. E Henrique querendo se separar e não conseguia para ter um herdeiro. Amigo, o que ele faz? Você se recorda? Ele acaba com o relacionamento com Roma, ele cria a igreja anglicana, ele se torna um líder máximo da igreja anglicana, então ele pode anular o casamento dele e começar uma nova vida com uma outra mulher. E para isso,
ele não podia, obviamente, ter nenhum problema com a igreja anglicana, perdão, com a igreja católica. Só que a igreja católica não permitia que ele simplesmente tivesse essa viabilidade. Essa viabilidade. E aí Henrique fez o quê? Bem, Henrique, que era casado com Catarina de Aragão e Jerônimo Maria I, ele pede o divórcio relacionado a Catarina. Gregório VII, que é o Papa na época, não quer conceder o divórcio, dizendo para Henrique, olha, o que Deus ajuntou, nem eu, Papa, posso separar. E o que Henrique faz? Bem, eu tenho que adoçar a boca dos nobres. Como é que eu adoço boca de gente rica? Tornando mais rica. Estou precisando de dinheiro para poder governar. E o Papa não quer deixar eu me casar de novo? Acabou, rompemos com Roma, não temos mais relação com Roma e, obviamente, a partir de agora, surge a igreja anglicana e tal igreja, a igreja anglicana, ela, obviamente, estará submetida à palavra de Deus e a minha palavra, eu, Henrique. E aí eu posso matar 3 problemas com uma pancada só. Foi o que Henrique fez, irmãos, que homem terrível. Foi o que ele fez e ele funda a igreja anglicana. Ou seja, a igreja anglicana, ela surge no cenário da reforma protestante. Muito bem. A igreja na Inglaterra vai depender, então, de toda a atuação e vida dos reis e sucessores. Dos reis e sucessores. Então, olha que interessante. Enquanto Henrique estava no poder, por incrível que pareça, ele recebe do Papa um título muito interessante, de defensor da fé. Por quê? Porque Henrique simplesmente pegou os primeiros movimentos protestantes na Inglaterra e liquidou. Mandou queimar, mandou rasgar Bíblia, mandou proibir cultos protestantes. E o Papa o chamou de o defensor da fé. Olha que interessante. Defensor da fé. Então Henrique, quando rompe com a Igreja Católica e funda a própria igreja, ele não permite que de cara se mude toda a tradição, todos os conceitos, toda a vida sacramental da Igreja Católica. Tudo isso continua. O protestantismo vai realmente avançar com o seu filho, porque quando ele morre, quem assume o trono? Eduardo VI. Mas pastor, Maria e Elizabeth não nasceram antes de Eduardo? Sim, mas eram mulheres. Então, Eduardo VI é quem vai assumir o trono. E Eduardo VI contava com 9, 10 anos quando assumiu o trono e teve o auxílio dos seus tios, teve o auxílio de sua querida mãe, perdão, a mãe não, a mãe estava morta, me desculpe, dos seus tios e dos grandes homens da Inglaterra, que em sua maioria já eram protestantes, porque as ideias de Lutero já tinham alcançado a Inglaterra e simplesmente 200 anos antes de Lutero,
já estava John Wycliffe pregando o Evangelho e William Tyndale distribuindo Bíblias para o povo inglês, né? Então Wycliffe atingiu muitos através dos Lollards e Tyndale, com a distribuição de Bíblias, fez com que muitos alcançassem o Evangelho. Obviamente, Eduardo VI vai ser simplesmente comandado por Thomas Cromwell, e esses dois homens eram protestantes de carteirinha. E aí o protestantismo vai ter uma certa força dentro da Inglaterra, porque Thomas Cranmer, que é o grande mentor do protestantismo inglês, ele vai tomar muitas atitudes que veremos já já, muitas atitudes. Ele, inclusive, é influenciado muito por Bucer, o grande reformador ali no norte da França, em Estrasburgo, e é influenciado muito por John Knox. Você se lembra que Eduardo VI ouvia as pregações de John Knox lá na querida catedral? Então, olha que interessante, é um momento de grande expansão do protestantismo. Por quê? Porque Thomas Cranmer, ele vai simplesmente tentar mudar a liturgia da igreja anglicana, que era muito católica. Ele vai trazer um livro de pregações com temas absolutamente voltados para a querida reforma, e aí sim nós começamos a ver a luz brilhando na querida Inglaterra. Mas esse menino, ele morre muito cedo. Ele morre rapidamente e, infelizmente, sua irmã Maria I assume. E Maria I era filha de Henrique VIII com a primeira esposa. E a primeira esposa era uma católica apostólica romana, porque vinha desta tradição do seu país. Porque Catarina de Aragão era simplesmente espanhola. Irmãos, quando Maria I assume o trono, ela é chamada de Maria Sanguinária, porque ela mata, persegue, destrói o máximo do movimento protestante. Tanto é que o grande Thomas Cranmer é queimado exatamente nessa época em que Maria I ela se torna rainha. E essa mulher, ela se casa com Filipe da Espanha, para ainda dificultar mais ainda a vida dos protestantes, mas graças a Deus ela fica no poder de 5 a 6 anos só, e ela morre. E aí assume no seu lugar Elizabeth I, que era também de linha protestante, e aí o protestantismo volta a crescer e a igreja anglicana toma contornos muito fortes da era protestante, do mundo protestante. Agora, vamos por gentileza a esse personagem fundamental chamado Thomas Cranmer. Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, ele é com certeza o grande cabeça da reforma na Inglaterra. Ele simplesmente se tornou em 1533 arcebispo da Cantuária. O Papa o colocou como arcebispo da Cantuária, então nessa época era a época em que Eduardo VI ainda não era rei, rei era seu pai Henrique VIII. Henrique VIII não sabia que Cranmer já estava envenenado, glória a Deus,
pelas ideias protestantes. E o coloca como arcebispo da principal igreja na Inglaterra, Cantuária. E ele vai, sem Henrique notar, porque ele não é burro, porque senão ele ia morrer, sem Henrique VIII notar, ele vai começar a introduzir na Inglaterra todo o movimento protestante. Cranmer, ele é profundamente influenciado por John Knox e por Martin Butzer, que são grandes reformadores. E Cranmer, obviamente, depois que o pai morre, que o filho assume Eduardo VI, aí Cranmer bota para quebrar e o protestantismo cresce de forma vigorosa na querida Inglaterra. Pena que Maria I assume, Eduardo VI morre, Maria I assume, e a consequência foi Cranmer, exatamente, queimado sem dó e piedade. Ok? Queimado. Agora, vamos juntos. E esse homem chamado Thomas Cranmer, ele apoiou muito o rei da Inglaterra quando o rei da Inglaterra fez a tal da supremacia papal. Opa, passei, deixa eu voltar aqui. Em que consistiu a tal supremacia real, não é papal, supremacia real? Foi aquele momento em que Eduardo VI resolve tomar todos os bens da igreja para aquelas finalidades que nós já vimos, e Eduardo VI resolveu fazer isso por intermédio de um edito chamado Supremacia Real. Ele ajudou, ele tinha muito interesse na separação da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, da igreja de Roma. E aí é óbvio que esse homem já estava tomado por ideias de Lutero. E ele fez dois grandes fatos que são fundamentais. Em primeiro lugar, ele organizou toda a igreja anglicana. Toda a igreja anglicana foi organizada por Thomas Cranmer. E ele ainda deixou dois grandes livros escritos para fazer com que a igreja anglicana, nesse primeiro momento do seu nascimento, tomasse uma direção protestante muito séria. O primeiro livro foi esse livro de orações comuns, que estabelece na igreja uma nova liturgia, porque uma das coisas que ele fez de forma mais forte foi acabar com a missa na Inglaterra. Olha o poder desse homem. E ele, através desse livro de oração comum, ele estabelece todas as liturgias da igreja anglicana, como é o batismo, como é a ceia, de que forma é a festa tal, como é que anda, o que faz, o que não faz. Você sabia que esse livro, ele ainda hoje é adotado na igreja anglicana? Olha a capacidade desse homem, né? E, em segundo lugar, o livro das homilias. Foi um livro que, inclusive, quando ele lançou e mandou para os pastores anglicanos, ele recebeu da parte de Calvino um elogio muito grande. Por quê? Porque é uma coletânea de sermões que ele tinha e escreveu e pegou de outros autores. E esses sermões deveriam ser lidos, deveriam ser pregados nas igrejas anglicanas. E eles falavam sobre as doutrinas da reforma. As doutrinas da reforma. Então veja que fato interessante. Olha como Deus faz, como Deus é interessante. Deus é fantástico, irmãos. Deus é extremamente fantástico. Deus pegou a Inglaterra aqui, ó. Tá vendo o mapa? Ela tá de vermelho, anglicana. A Inglaterra é anglicana. E você tá vendo ali a Irlanda na sua parte lá em cima, também é anglicana.
Enquanto a Inglaterra é anglicana e a Irlanda anglicana, adotando as bases e as premissas da reforma, porque eles creem no sola escritura, sola graça, sola fide, solos Christus e soli Deo glória. Veja que a Escócia já é toda calvinista, a Suíça já é toda calvinista e algumas partes aqui da Europa calvinista. Tudo bem que a Espanha é católica, a Itália é católica, a França a gente quase pegou todinha católica, mas veja que a Alemanha, a Suécia, a Escandinávia, todas elas são luteranas. Então, olha o mapa que você tem e olha o estrago que o protestantismo fez, que coisa maravilhosa. Então, Thomas Cranmer foi esse homem usado por Deus para estabelecer as bases do protestantismo. Então veja, tudo começa de forma muito grande, linda, forte, por intermédio de Wycliffe e os Lollards. Depois, obviamente, com os reis ingleses, você tem a separação da igreja na Inglaterra, que passou a ser chamada de anglicana, da igreja católico-romana, e você tem esse homem, Thomas Cranmer, sendo o grande mentor dessa reforma, e o rei Eduardo VI incentivando, a rainha Maria I tentando matar tudo de novo e restabelecer o catolicismo, mas depois Elizabeth simplesmente estabelecendo a reforma protestante de forma definitiva. Infelizmente, a reforma protestante na Inglaterra não surtiu todos os grandes efeitos que a reforma protestante fez na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, todos aqueles, né, que você já viu comigo. Infelizmente não alcançou. O que aconteceu na Inglaterra? A reforma protestante na Inglaterra, por causa da rainha Elizabeth I, a última, ela não foi completa. Então, o anglicanismo acabou misturando em si o catolicismo com o protestantismo. Nem eram mais completamente católicos, mas também não se tornaram absolutamente protestantes. É por isso que vai surgir um grupo fundamental chamado os puritanos, que eram aqueles ingleses dentro da igreja anglicana que estavam esperando que a reforma avançasse e a reforma não avançava. Os anglicanos ficaram naquela. Não somos mais católicos por inteiro, mas preservamos muito do catolicismo, enquanto que os puritanos queriam que acabasse tudo do catolicismo e fôssemos absolutamente para a fé reformada. A fé reformada. E não deu outra, né? Foram expulsos da Inglaterra, foram chutados da Inglaterra, vieram para as Américas e louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho agora sai da Europa e alcança a América. Mas o Evangelho brilhando no novo mundo e a questão dos puritanos é para a próxima lição. É para a próxima lição. Eu preciso que você não ultrapasse a primeira parte da lição, que é brilha a luz na Inglaterra, e para que eles possam ver, entender, discernir que a igreja anglicana ela é uma mistura entre o catolicismo e o protestantismo.
e que, infelizmente, quando eles tinham tudo para avançar, não avançaram, e daí o motivo pelo qual vem depois os queridos puritanos. Muito bem, mas pelo menos a luz começou a brilhar na Inglaterra. A glória de Deus começou a brilhar na Inglaterra. Tenha calma que já já chegam os puritanos e tenha muita calma, porque já já vai chegar em nossa revista o momento de estudar o homem que abalou a Inglaterra e que deu o passo definitivo para que a Inglaterra andasse fortemente para o protestantismo, que foi o senhor João Wesley, John Wesley, e o seu irmão Carlos Wesley, filhos do grande pastor anglicano Samuel Wesley. Mas aí é uma outra história. Eu preciso que você fique nesse ponto. E para que eles entendam que o que é o anglicanismo, que na verdade é uma mistura entre catolicismo e protestantismo, saíram do catolicismo, mas não foram completamente transformados pela reforma. Eu estou deixando, junto com esta aula e junto com os slides desta aula, meu amado irmão, um vídeo para que você passe. Esse vídeo você ainda não assistiu, você vai assistir, e eu quero que você passe para que eles entendam o que é o anglicanismo, para que eles entendam que apesar de toda a luta de Thomas Cranmer, infelizmente a coisa não avançou, e aí você terá a base para no próximo domingo, ou então na próxima escola da nossa revista, você fazê-los entender quem são os puritanos, que são exatamente estes homens que vão direcionar a Inglaterra para um compromisso sério com a palavra de Deus, porque o anglicanismo não queria sair completamente do catolicismo. Mas glória a Deus, brilhou a luz na Inglaterra. Engraçado que Deus usa até as coisas que aparentemente nunca poderiam ser usadas para a sua glória, né? Para a sua glória. Eduardo VI é um menino que vai permitir que o evangelho cresça. Mas o seu pai, Henrique VIII, além de ser maluco, né, 6 esposas, 2 ele matou, uma morreu de morte natural, a outra ficou presa o tempo inteiro no castelo, até morrer. A Catarina de Aragão ficou por lá, né? E mesmo assim foi usado por Deus para pelo menos dar o primeiro passo de separação. Lembre-se que Henrique VIII não queria uma nova igreja, só queria o cisma. Mas vieram seus filhos e uma nova igreja veio e a bênção de Deus chegou. E depois virá, obviamente, os queridos puritanos, e o Senhor vai nos abençoar em absolutamente tudo, tudo. Eu encerro aqui a aula, vou deixar o vídeo, por gentileza passe, para que eles vejam que os próprios católicos, os próprios anglicanos dizem, não, nós somos católicos, mas não com os erros completos do catolicismo. Mas preservam os sacramentos, tudo bem, não tem imagem, graças a Deus. Mas, infelizmente, eles ficaram no meio do caminho. No meio do caminho. Então, a luz começa a brilhar na Inglaterra, já já ela alcança uma luminosidade mais forte com os puritanos, e aí a gente vai ver puritano chegando no Brasil para anunciar a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê uma aula maravilhosa, Deus te faça
próspero na tua escola bíblica dominical, para honra e glória do nome dele. Amém e amém.